Bom dia! Você em algum momento da sua vida já cansou de jogar o Pokémon tradicional? Olha! Um lendário qualquer. E é isso. É só isso que muda. É literalmente o mesmo jogo. Sim, a série tem vários spin-offs. Mas no que se trata de jogo da série principal, Pokémon é repetitivo demais. É uma fórmula que tem poucas variações possíveis. Scarlet and Violet foi um passo na direção certa, com o vai pra qualquer canto que você quiser. Legends foi uma pegada nova maravilhosa. Mas às vezes você precisa daquele tempero a mais. E esse é um sentimento tão comum que a comunidade Pokémon desenvolveu o seu próprio tempero. Vários deles, na verdade, mas o principal. E o assunto do vídeo de hoje é o tempero Desafio Nuzlocke. E no meu caso, eu gosto bastante da série. Só que ela acabou virando meu trabalho, eu faço vários vídeos, o próprio Monstro Bolso, que já deve ter saído. Saiu, né? Me diz que o Monstro Bolso já saiu. Eu precisava desse algo novo também, além das Hack Rooms, que é assunto para outro dia. E enquanto eu editava o Monstro Bolso para deixar algo de som de fundo, eu acabei trombando nos vídeos de desafio do Smallent e outros youtubers e fiquei olhando às vezes pensando: caramba, isso é uma experiência horrível. Eu quero tentar. Foi assim que surgiu a minha ideia de fazer um Nuzlocke randomizado do Pokémon Heart Gold. E agora eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência maravilhosa jogando Heart Gold pela primeira vez assim. E eu devo ser o último jogador de Pokémon que fez um desses, mas eu preciso dar uma introdução. Então, o que é um Nuzlocke? Eu imagino que até a sua tia saiba o que é um Nuzlocke. Chama ela ali na sala e pergunta: tia, você sabe o que é um Nuzlocke? Responde aí embaixo nos comentários se a sua tia sabe o que é um Nuzlocke. Isso é muito importante. O conceito de Nuzlocke, do grego Nuzlocus, do inglês Nuzlocke, é tão simples quanto as regras do clube de luta. Ele surgiu em 2010, a época da Copa do Mundo, enquanto Nick Franco, um universitário americano, enrolando para fazer trabalho, inventou de jogar o Pokémon Ruby com algumas regras que ele mesmo se impôs para tornar o jogo mais difícil. E ele escreveu, desenhou uma comiczinha de como foi o processo dessa jogatina dele. E um dos Pokémons que ele usou foi um Nuzleaf, que, por referências de Lost, ele desenhou em vários momentos da comic com a cara de um personagem da série chamado John Locke. Daí você pega Nuz, de Nuzleaf, Locke, de John Locke. Nuzlocke acabou virando o nome do negócio e foi como o termo se popularizou, porque foi um esquema de regras tão legal que muita gente viu e falou: pô, eu quero tentar, e muita gente foi tentando, se expandiu e virou, sinceramente, um dos principais elementos de como o pessoal que joga percebe a série. Porque uma coisa é verdade, Pokémon é uma série que cada vez, a cada jogo vai ficando mais fácil, porque é público infantil e tal, mas nós adultos barbados que deveríamos fazer qualquer outra coisa da vida, gostamos de desafio. Então foi um jeito da comunidade dificultar a própria vida. E qual a regra principal do clube de Nuzlocke? Seu Pokémon desmaiou, tchau! Você joga ele fora, solta ele na natureza, ou se você quiser revisitar os seus fracassos, você pode botar eles na box dos Pokémons aposentados. Foi o que eu fiz. E esse é um dos dois pilares que forma o desafio Nuzlocke que o Nick Franco criou. O outro é que você tem um limite de Pokémon que você pode capturar. Você tem que pegar o primeiro Pokémon que você vê nas rotas. Você entrou na rota 13, viu um Rattata. Parabéns, você conseguiu um Rattata. Se você vê Arceus nessa rota, você não pode pegar. O seu Pokémon é um Rattata. Você tem um limite de Pokémons que você pode capturar por rotas e cidades, cidade também conta como local diferente, que você pode pegar por jogo. Essas são as duas principais regras do Nuzlocke, sim, mas conforme o desafio
foi se desenvolvendo, o pessoal foi criando regras secundárias, como a cláusula de duplicados. Você viu um ratatá na primeira rota, chegou na segunda rota, você viu um ratatá de novo. Pra você não ter um time só de ratatá, você pode pegar o segundo Pokémon diferente que você vê nessa rota nova. Talvez um PJ, talvez o Arceus. E a cláusula Shine. Se você achar um Pokémon Shine, naturalmente, só andando por aí, você pode pegar ele, porque, pô, é algo raro de se acontecer. E o que torna o Nuzlocke algo tão legal é justamente isso. As regras dele e a flexibilidade que elas têm. Você pode fazer o que você quiser com as regras. Ah, não tô afim da cláusula secundária de encontro de Pokémon diferente. Você pode jogar sem. Você quer, sei lá, me apeguei demais a esse Pokémon e eu vou ajudar aqui em casa pra reviver ele. Você pode fazer desse jeito. Se você não é alguém streamando o que você está fazendo, você pode fazer o que você quiser com as regras. É um desafio autoimposto no qual você tem total controle do que você faz ou deixa de fazer. E isso dá um valor de replay tão grande pra série Pokémon, que é a coisa mais engessada da história, maravilhoso. E nessa ideia do eu tenho livre-arbítrio e vou exercer ele, eu decidi jogar o Pokémon Heart Gold num save randomizado. O meu oponente vai ter um PJ ou um Lugia? Não dá pra saber. E porque eu pensei que seria mais engraçado de streamar, e de fato foi. Quando eu não tava sofrendo. E agora sim, eu vou contar pra vocês como foi a experiência de jogar um Nuzlocke randomizado com um Heart Gold pela primeira vez. Porque dos jogos de Johto, eu joguei o Soul Silver. Eu fiz o vídeo do Heart Gold sem ter jogado Heart Gold. Calor pra caramba, não dá pra ficar com essa aqui não. Esse é um relato tão sério que eu precisei até trocar de roupa. Não é porque tá calor pra caramba, interior paulista. Mas Nuzlocke é basicamente um jogo de sobrevivência, no meu caso, dificultado pela aleatoriedade. Mas eu fiz um vídeo do Heart Gold, eu tinha que ver como era o Heart Gold de fato. E ele é realmente igualzinho ao Soul Silver, tirando a Bell Tower. Mas detalhe, e depois que eu comecei naquela live lá do ano retrasado que virou vídeo, eu perdi 3 vezes. Teve a run que virou vídeo que eu perdi pra Whitney com o Staraptor que usou Double Team um monte de vezes e foi um atropelo sem dó nem piedade. Tchau, é isso, até amanhã pra nós ver anime. Falou de novo, eu vou tentar isso de novo semana que vem. A segunda, que eu comecei com Giratina, ó, vai dar certo. E eu perdi pra Whitney de novo, mas agora com Resistiu. E a terceira vez que eu comecei com Rayquaza, e eu só desisti porque eu vi que não tinha futuro. Porque uma coisa das várias que eu aprendi jogando aleatório assim, a melhor coisa que você faz num Nuzlocke randomizado é pegar Pokémon com vantagens de tipo, ou que tem alguma habilidade e learn set de movimentos bons. E isso é um detalhe de fazer Nuzlocke. Ele te força a aprender mais sobre o jogo. Você aprende sobre habilidades, itens, interações de tipos, detalhes dos ataques, chance de acerto, chance de crítico. Uma das regras escondidas do Nuzlocke é que você sempre tem que trabalhar na lei de Murphy, que se você tem a chance de levar um golpe crítico, você vai levar um golpe crítico. E seu Pokémon que tava com a vida inteira vai ficar com aquele 0 maravilhoso. E o resultado disso é que você começa a pensar em cada clique que você dá ou deixa de dar, porque às vezes apertar um botão ou outro é a diferença entre um Pokémon viver ou ele parar na box do esquecimento. E outra coisa, especificamente os Pokémons antigos são lentos. Então, o modo turbo do seu Nintendo DS oficial é o seu melhor amigo.
Só que às vezes, quando você tá acelerando o jogo, esse seu melhor amigo te dá um tapa na cara, porque você não tá prestando atenção, teu Pokémon pimba, tá com 0 de HP. E o resultado desses fatores é que você se apega e sente cada desmaio de Pokémon. Dói quando você escuta o de Pokémon desmaiando. E a minha quarta passada, depois de somar muitas dores, desmaios e decepções, começou com um Dragonair de inicial. E eu chamei esse Dragonair de Carinhoso, em homenagem à Carinhosa que eu usei na minha jogatina do Scarlet. E a habilidade dele, a Shed Skin, que tira o status depois de um turno passado com eles, me ajudou demais. E o inicial do Silver, que foi chamado de Fofuxo, porque eu não aguentava mais ver a cara dele, foi um Snowball, pra combinar com o nome. A luta do Falkner e do Bugsy não foram nada muito emocionante. O mais difícil desse começo do jogo foi numa das lutas do Fofuxo, que ele teve simplesmente um Dialga level 15, alguma coisa assim, eu falei, escafedeu! Mas acontece que por ser randomizado, tirando o inicial dele, todos os outros Pokémons foram sendo randomizados. E também teve um negócio interessante que eu aprendi, que acontece quando você, numa luta dupla, usa um golpe de um Pokémon, ele evolui, e você troca esse golpe por um novo. O que acontece é que ele vai usar o golpe novo ao invés do trocado. Isso é importante? Às vezes sim. No Nuzlocke, como eu falei, cada clique conta. Então, às vezes, esse golpe trocado pode ser a diferença entre você dar um KO ou enterrar mais um Pokémon. E depois de perder um Poliwag, por pura burrice minha, eu acabei pegando um Porygon Z, que eu acabei chamando de Bugadinhos, com Z no final. Porque numa das runs anteriores eu tinha pego um Porygon 2 que eu chamei de Bugadinho. Então eu acabei fazendo muito disso, de nomes herdados. Porque, como eu falei, você se apega. Então é uma forma de determinação herdada entre eles. E ele foi forte pra burro, com o Signal Beam, um golpe especial de inseto, o Nasty Plot para aumentar o Special Attack, e o Psybeam, que foi simplesmente um golpe psíquico que me carregou quase o jogo inteiro. Nossa. Eu peguei também um Latios, que não fez nada de muito especial, como eu falei, lendário nem sempre é coisa boa, mas ele tava lá, o suporte emocional. Eu peguei também o Frostful, que era pra ser o Eevee de presente em Goldenrod. Como a gente chama ele? Onde ele Goto, escolhe o nome pro Magargo. É Frostful. E dessa vez, a Whitney não teve nada de especial. Gloria, que é bom, porque ela, no Nuzlocke, é simplesmente o funil de Johto. Depois que você passa dessa cidadã, você abre quase metade do jogo de uma vez só. Então você tem mais encontros, você tem mais lugar pra upar. E eu esqueci de falar, outra regra que Nuzlocke costuma ter, pra não ficar muito fácil você simplesmente passar horas grindando pra atropelar o jogo inteiro, é o level cap. Uma regra da comunidade que geralmente você não pode ter o Pokémon em um level acima do Ace, o Pokémon principal do próximo Gym Leader que você vai ter que enfrentar. Então vamos supor, se o Gym Leader tem um Pokémon no level 31, nenhum Pokémon seu pode ter level acima do 31. E Johto, especificamente na geração 4, é a contra-regra dessa regra. Porque os levels dele não faz sentido, porque você tem o Morty e depois dele você tem a Jasmine e o Price, que você pode ir na ordem que você quiser. E o level do Ace do Price é menor que o level do Ace da Jasmine, que tecnicamente é quem costuma vir antes dele. É uma zona. Então, como eu falei, você faz o que você quiser em Johto, porque não tem muito como controlar. E depois da Whitney, metade do mapa tava liberado. E eu acabei jogando em off porque
pela primeira vez em muito tempo, eu tava empolgado com o jogo de Pokémon. Eu realmente queria ver qual Pokémon aleatório eu ia pegar, quem eu ia perder. Foi legal, foi realmente muito divertido. Aquela experiência que você sofre, mas você gosta. Isso tem um nome específico, não pensa nele agora. O meu plano era jogar tudo em live, só que eu realmente tava ansioso, eu não conseguia esperar e eu queria jogar mais. E nesse jogar mais, o meu Multilex, que tava me ajudando pra caramba sendo o tanque do time, foi desmaiado por um Hitmonlee. E esse é outro detalhe que te vasca em Nuzlocke, o famoso você não conseguiu escapar, porque seu Pokémon é lento, porque você tem level menor, e as habilidades que te prendem e te impedem de trocar o Pokémon, como o Trapinch, como o Abafé. Eu encontrei os dois. Muitos Pokémon levaram bala perdida nessa do modo turbo ou de não conseguir escapar. Triste demais. Mas, a partir da quarta geração, eu acho, o Multilex ele sempre vem com Leftovers, o item maravilhoso que recupera HP depois do turno e funciona bem pra sustain. Então, eu simplesmente peguei ele e coloquei em outro Pokémon. E também tem outro detalhe que te ferra no Nuzlocke. Os golpes problemas, que são, por exemplo, Pursuit, que dá mais dano quando você troca um Pokémon antes dele ser lançado. O Explosion, que todos os Regis têm no começo. E se você não tem um Pokémon do tipo Fantasma, você vai levar uma explosão Chacabum na cara e tchau! E a infelicidade do Perish Song, que mata o Pokémon que ouviu ele depois de tanto turno, se o Pokémon adversário não morrer, ou o seu Pokémon não for trocado. Outrage, que te impede de trocar o Pokémon. Eu perdi muito dragão nessa. Um Agron, que eu tinha pego e tava funcionando muito bem, lascou num Kyogre que eu pesquei sem querer. E é muito legal porque Pokémon lendário, alguns deles, em Shoto, tem toda a tela e a música diferente. Você fica, eita! E o próximo Gym Leader, o Morty, ele tinha 2 Piones. Daí eu não sei se foi o mesmo Pokémon randomizado ou se foi a chance mínima de um Pokémon ser randomizado e outro ser randomizado no mesmo. Se alguém souber, por favor, comenta aí embaixo. E eu acabei dando muita sorte ou muito azar com os Pokémons de encontro randomizado. Porque às vezes era Rattata, Luvidisc, aqueles Pokémon que você nunca vai usar na vida, ou numa das rotas que liberaram foi um Primeape, que eu chamei de Magagago, e se tornou meu novo Pokémon amado. Eu nunca na minha vida tinha cogitado usar um Primeape. Ele era pra mim aquele Pokémon bucha de canhão, que só existe e você nunca usa em time. Mas quando eu fui forçado a usar ele, carambolas, eu me apaixonei. Essa bola de pelo raivosa me salvou demais, com o low kick derrubando quase tudo que era Pokémon pesado e outros golpes de luta super fortes. Agora conhece o Magagago. Low kick, esse bicho é pesado. E deixa eu aproveitar essa pausa para dizer que você está tão lindo hoje. Alguém já te falou isso? E pedir pra, se você tiver como, couber no seu orçamento, por favor considerar apoiar a gente no nosso Apoia-se do canal, no link na descrição. E apoia com qualquer quantia que você puder, pelo tempo que for ok pra você. Mas apoiando lá, você pode entrar no nosso Discord para conversar com os outros apoiadores e comigo. E você também pode escolher a lista do próximo torneio de RPG que eu vou fazer. Agora isso virou algo constante do canal, porque eu sei que vocês gostam. Ajuda demais e é legal ver o pessoal apoiando lá. Mas, depois dessa pausa, continua, por favor. E na rota embaixo do Safari, eu peguei um Zubat, que foi o único Pokémon que eu vi evoluir até aqui. Ele virou um Golbat. E aqui eu voltei pro ao vivo.
pra minha skin anterior. Outro Pokémon que eu peguei nessa altura do jogo foi um Charmander, que eu chamei de Denomio 2. Porque ele foi sucessor do Denomio, um Charizard que eu tinha pego numa das runs fracassadas. Ele foi outro descendente que acabou me servindo muito bem pra ser a máquina de Fly. Fly é o melhor HM da série e ninguém me convence do contrário. Mais um que eu também peguei foi o Rango, um Sceptile que acabou sendo meu HM Slave, mesmo sendo meu Pokémon favorito. Porque nenhum dos Pokémons que tinham me liberado servia pra cut e eu fui forçado a pegar. Daí eu peguei outro depois pra usar. E sabe, algo que eu reparei jogando no randomizado na quarta geração é que eu trombei em muito mais iniciais do que eu pensei que eu teria trombado. Quando você bota na fração aqui, tantos iniciais de 493, dá essa porcentagem aqui. Ela é bem maior do que eu achei. Eu achei que se eu visse 2 iniciais, eu já tava com muita sorte. Eu tenho quase certeza que eu vi quase todos os iniciais do jogo, no meio das rotas, no meio das lutas e tal. E falando em inicial, outro Pokémon que eu peguei foi o Mudkip. Entendeu? Por ser água e terra. Eu também acabei pegando um Mudkip mesmo depois, que eu chamei de Whiscash. Mas esse Whiscash foi o meu tanque. Eu preferi usar ele porque eu tava confiante nele. Ainda mais com o Leftovers, que ele recebeu de herança do Multilex. Outra coisa também que muitos dos itens randomizados foram plates do Arceus, que fortalecem ataques do mesmo tipo delas, que me salvaram demais. E o meu Gyarados Shine foi um Floatzel, que eu peguei, mas não me serviu pra nada. E outra coisa que eu percebi também no randomizador é que todos os Grounds que aparecem no alarme lá do Esconderijo Rocket tinham o mesmo time, de Dusclops e Beautifully, e Poochyena, Skitty e Heracross. Eu achei que ia ser o mesmo time diferente, mas como eles devem vir do mesmo os 2 treinadores, o randomizador entende que é a mesma luta várias vezes. Algo interessante de se notar. E eu passei praticamente o jogo inteiro sem um Pokémon elétrico. O que eu acabei pegando foi numa tecnicalidade que eu explico melhor daqui a pouco. Em termos de tecnicalidades, teve o Feraligatr, que eu peguei em New Bark, que eu não usei porque eu tava pegado ao Mudkip, mas como eu peguei ele? Você pode tecnicamente dar surf em New Bark. Tem aquela rota do lado dela que começa com surf, mas New Bark tem uns 6, 9 quadrados de surf que você pode andar neles antes de ir pra rota. E eu falei, pô, deve ter Pokémon diferente aqui. E de fato teve. No Slot te força a desenterrar, aprender tanta coisa nova sobre o jogo que você acha que conhece, é maravilhoso. Mas ainda no Esconderijo Rocket, o Dragonite randomizado do Lance foi um Porygon, que ele usou porque ele estava com inveja do meu Bugadinhos, atropelando tudo e todos. No mais, o Main Mike, digo, Price, foi um passeio, e a Jasmine também não foi nada de emocionante com seus 3 Pokémon em estágio inicial. É aquilo, um Nuzlocke randomizado é muito 8 ou 80 em termos do que jogam contra você. Às vezes você enfrenta um time de 3 Pokémon bebê, hahaha. Daí depois você pega um escoteiro numa rota com 3 lendário level 50. Acontece. E outra coisa interessante que eu aprendi, eu juro que nunca tinha me acontecido antes, eu vi a IA de Pokémon trocar de Pokémon pela primeira vez na vida. Aparentemente isso é algo de conhecimento comum. Todo mundo sabia que a IA pode trocar de Pokémon quando ela não vê uma vantagem, mas eu juro que em todos os meus anos nessa indústria vital, isso nunca tinha acontecido comigo. De alguma forma, eu passei a minha vida inteira sem ter visto a IA trocar de Pokémon. Mas eu vi agora nessa jogatina pela primeira vez. E eu realmente fiquei surpreso. Eu achei que eu não tivesse inteligência programada pra isso. Mas, cara, que incrível! E na tomada da equipe Rocket de Goldenrod, a coisa mais assustadora que teve lá foi um Gliscor perdido de um Grunt que me deu trabalho. E eu também tive nesse processo muitas indas e vindas no centro Pokémon. Eu honestamente não sei se isso é permitido pelo conselho Nuzlocke, mas foi como eu joguei e eu não me arrependo porque deu certo. E teve
teve muita rota que eu simplesmente não peguei o primeiro Pokémon que apareceu, porque eu olhei pra eles e falei, nossa, nunca vou usar isso na vida, e só segui reto. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Agora, parando pra pensar, eu deveria ter pego pra pelo menos catalogar eles e ter absoluta certeza quando eles aparecessem de novo, porque eu tava jogando com a cláusula duplicada. Porque, sendo uma jogatina aleatória, eu queria usar Pokémon diferente. Eu não ia usar 2 Rattata seguido. E depois disso, eu novamente farmei em off e peguei uma Frostless na Whirlpool Island, que eu chamei de Genoveva, e eu também guardei o Carinhoso, porque mesmo sendo o Pokémon inicial, ele não estava ajudando muito nessa altura do campeonato. Ia demorar demais para virar Dragonite, compensava mais eu upar o meu time estabelecido de Mudkip, Denomio 2, Rangu, Magagago, Bugadinho Z. Faltou um. Eu esqueci um Pokémon. Esse Pokémon aqui! Sou horrível pra lembrar de time. E agora, com esse time bem estabelecido e com muito espaço no meu coração, chegou a hora de acontecer uma tragédia. A Claire, depois de vários ginásios sem emoção, levou o Bugadinho Z com a de um Qwilfish. Qwilfish é veneno. Isso me dá alguma ameaça? Não. Vingança. Ai. Eu podia ter levado ele com o Psybeam? Podia. Só que eu fui burro. Eu errei. Desculpa. Eu perdi o meu Bugadinho Z. Dói quando você perde o seu Pokémon mais forte em um Nuzlocke. Mas acontece. É uma eventualidade da vida. Em algum momento todos receberemos um ataque de um Qwilfish e iremos pra vala. E depois de levar esse baque físico e emocional, eu ergui a barreira Mudkip para curar o resto do time e o Denomio 2 levar um Suicune que, por sorte, não tinha golpe de água sem maiores incidentes. Eu tava confiante antes desse ginásio da Claire, mas foi aqui que a realidade voltou e me bateu na cara. Eu lembrei que estávamos em um Nuzlocke. Max Vibe, ótimo, muito... Eu esqueci que Max Vibe não serve pra nada aqui, mas... E o Dratini de presente foi um Marowak, que eu não usei porque eu já estava bem estabelecido com o Mudkip. E também é nessa altura do jogo que você pega uma Master Ball. E eu lembrei que, por alguma coisa que eu não configurei direito, os cães lendários que aparecem aleatoriamente no mapa não tinham sido randomizados. Então, eu tinha acesso a um Raikou e cometi o crime supremo. Eu não vou arriscar. Vai. Ela é feita para isso. E agora, com meu Pokémon elétrico em mãos, teve a luta das 5 kimonos, que eu não lembrava que eram seguidas, e quase comeu o meu Purico. O Master Ball tem um detalhe que ele era muito azarado. Em apenas uma live de vida, o cidadão levou quase, se não todos os golpes de status. Ele foi até congelado. Eu fiquei pé da vida com ele. E chegou a hora do Ho-Oh! Ou será que não? Chegando lá, era muito legal a entrada da Bell Tower, minha primeira vez vendo ela, e eu me perdi na torre. Lembrei muito do puzzle da torre do episódio Delta, e foi divertido. Mas, chegando lá, o Ho-Oh era... Por qualquer Pokémon inseto eu choro. Ó, da música de Pokémon normal. Eu acabei não usando ele, mas era legal ter, e o Legend Arceus me fez me apegar a Yanmega. Eu gosto desse Pokémon agora. Se ele vê uma pedra, ele morre. Mas é muito legal. E a última luta do Fofushu foi ele fazendo malabarismo por causa do Perish Song do Lapras dele e ficar trocando entre um Snowbull e um Granbull e quase teve uma estratégia funcional de usar o Roar com o Whismur dele e Toxic Spikes. Quase teve uma estratégia aqui de me envenenar e pegar o meu time, mas no fim não me deu o maior problema. E a Genoveva, infelizmente,
foi vítima de uma bala perdida de um tiranitar enquanto eu tava upando. Então, eu voltei no meu time tradicional. E chegamos finalmente na Elite 4. E depois de perder a Genoveva e querendo acabar em live ainda, eu usei os Hurricanes da pressa. Eu milagrosamente recebi 99 Hurricanes e usei eles em live. Olha que curioso, apareceu 99 Hurricanes. Eu não sei, sinceramente, como o pessoal costuma fazer Elite 4. Mas me disseram que o pessoal costuma padronizar em um level no meio, entre o ace do primeiro membro da Elite 4 e o ace do campeão. Também tinha a possibilidade de eu ir upando conforme eu fosse fazendo Elite 4, mas eu não pensei nisso na hora, então só taquei todo mundo no level 50 ali. Eu devia ter consultado mais. E pra essa parte do vídeo, eu acho que dá pra só deixar a Elite 4 correndo, porque foi uma parte emocionante. Eu só peço perdão pela qualidade do microfone, porque eu tava em live e eu uso uma configuração diferente ali, e eu não tinha pensado em fazer vídeo ainda. Mas foi uma experiência tão divertida que aqui estamos. E agora, fique com a conclusão desse arco. Mallory. Tem pai e filho, sim. Ih, não vai. Matou? Matou, obrigado. Eu vou no Karate Chop que é mais seguro. É o Magagago Gagagago. Bom, pelo menos foi todo o hit que eu até agora. Scott. Scottonauta? Ei! Você está paralisado! Não, nem começa! Sim, sim. Um pequeno low kick. Pokémon. Olha uma vez. Ah, como eu amo Crunch. Earthquake. Primeiro Earthquake. Sacanagem! Ele quase morreu pra um bicho de fogo? Ele quase morreu pra um bicho de fogo, mas ele é lindo. Bicho de ground fica paralisado! Nem sei de que região esse bicho é. Quem lembrar dele, sim? Eita! Foram 3. Vamos lá, tomem suas vitaminas. Sim, vitaminas, não drogas. Super físico pode dar problema. Não, não deu. O somzinho do Marippa morrendo é muito triste. Ah, o sprite do Raikou de trás parece que ele tá com uma tampa de privada na cabeça. Bumblebee. Você está paralisado e eu sou Bumblebee. Não é no Shen 4 também, não? Eu lembro da bunda dele no Shen 4. A Aurora Beam é o pior inimigo do tipo grama. Deixa eu ver se eu entrego. Miss Macho. G3. Ah. Ótimo. Filha de uma p... Eu uso Crunch. Acabou. Acabou. Vamos lá. O Cristiano. Eu não sei, eu acho que eu espero que cada Pokémon seja um Pokémon diferente. Tá bom, tá tudo bem até agora. O problema é que você vai 3, 4, 5 Pokémon mascotinho e da última lendário bombado até o... Eu só tô voltando aqui pra falar que, por algum motivo, o começo da luta do Lance teve o som removido da Twitch. Era só a música do jogo, porque isso aconteceu, eu não sei até agora. Vamos lá, hora da verdade. Quem ganha uma de equipe é um plus? Talvez o Rampardo, sim. Eu juro que eu não lembrava que o Earthquake era... Não, quer dizer, eu tinha absoluta certeza que o Earthquake era super efetivo contra o Rampardos. É. Pronto. Uhul!
E essa foi a história de como, depois de muita insistência, 3 universos perdidos e muitos desmaios e poucos Pokémon, eu sobrevivi um Nuzlocke randomizado com Charizard, um Whiscash, um Raikou, um Sceptile, um Primeape e um Latios de suporte emocional. Eu vou fazer canto nesse save? Não sei ainda por causa da questão do level. O canto retrocede muitos levels. Mas eu estou pendendo para o sim nessa pergunta porque foi muito divertido. Eu acabei vendo o jogo e a série Pokémon com novos olhos. Eu fui forçado a aprender muito sobre as mecânicas e habilidade, item, tipo, ataque, e isso me dá até um saldo positivo pra escrever Monstro Bolso melhor, com as coisas que mudam de geração pra geração, como por exemplo os TMs se tornando permanentes a partir da 5ª geração. E eu quero fazer outro Nuzlocke e continuar eventualmente, depois que eu acalmar da raiva que eu passei pelos Pokémon perdidos. Eu sinto que eu sou a última pessoa do mundo que nunca tinha feito um Nuzlocke. Mas talvez, se você tá sem ideia do que fazer, jogar, ou quer talvez achar formas novas de se divertir com Pokémon, o Nuzlocke é uma boa saída. Faça um Nuzlocke hoje e sofra voluntariamente pelas suas próprias escolhas. No pior dos casos, você pelo menos terá as lembranças daqueles bichinhos imaginários que te deixaram porque receberam um crítico sem aviso prévio. Mas por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live. E se você puder, apoie a gente no Apoia-se para se juntar na lista de pessoas que vão passar aqui do lado. E no Moon, por favor, faça um In Memoriam com os créditos passando do lado por todos os Pokémon que me abandonaram nessa jornada antes da hora. Adeus! Falou!